Costa, ele é doutor, mestre em arqueologia pela USP, formado em história pela UFES. Henrique tem trabalho com a história dos povos indígenas do Espírito Santo do período pré-colonial ao imperial e dirige a seção de arqueologia do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Por gentileza, uma salva de palmas para o nosso palestrante. Boa noite a todos. Vou começar a falar daqui da mesa e depois, quando eu pedir para a sequência, eu fico mais articulado entre os mapas e o detalhe aqui. Eu lembro que quando o Cláudio me pediu para conversar sobre essa palestra de novo, veio pela primeira vez, acho que foi no ano passado, não foi, Cláudio? Foi o ano passado. Sobre uma polêmica do primeiro núcleo que o Gato Grande, né, o chefe indígena Temiminó, teria vindo para cá e ele, segundo a hipótese dele, teria se estabelecido no entorno da Baía de Vitória, não no município da Serra, né, em 1558. E aí eu vim com isso. Eu não acho ruim, né, essas provocações que levam. O lugar de debate não é o lugar que intelectual debate é escrevendo, né, divulgando e difundindo, né. Eu não acho nem um pouco ruim. Ruim é a gente ficar remoendo se a coisa aconteceu ou não, né? Vamos aos documentos, né? Então, com isso, no que eu posso contribuir, né? Eu prometo trazer aqui coisas mais concretas e materiais possíveis e menos especulativas, né? Do que a gente puder para esse período. Voltando a essa polêmica do Gato Grande, do Maracaiagaçu, chefe, né, atribuído aos Temiminó, inimigo dos Tamoio. Temiminó, na sua tradução, quer dizer neto, Tamoio, avô. Pela linguística, a gente já tem uma orientação que esses grupos, naquele momento, rivais, tinham uma filiação de parentesco em um passado não muito distante, né? Aqui sim, porque o tamoio quer dizer o quê, né? Tamoio avô, o que isso significa? Que os Temiminó tiveram um desdobramento de uma matriz original. Então, em algum momento da história pré-colonial, né, os Temiminós estavam inseridos dentro da comunidade tamoia e, neste momento, esse grupo não se chamava tamoio. Como eles passam a ser tamoio quando eles se desdobram, então há um reconhecimento. Nós somos mais antigos e vocês são mais novos. Nós somos seus avós e vocês são nossos netos. Então ali devia ter um outro etnônimo, nome étnico deles. Mas eles são uma mesma coisa. Não há diferença do ponto de vista cultural. O que eles são? Eles são tupinambás. Há um grande grupo que há um consenso entre arqueólogos, linguistas, que tupiniquins, tamoios, Temiminós e demais, os caetés são todos tupinambás. Tupinambá seria um grande grupo. Aí seriam subdivisões. Com esse ambiente de conflito, né, instalado, e a França aproveita os rejeitados do Tratado de Tordesilhas, né, aproveitam uma brecha
e vão articular, seguindo os desígnios aí da guerra, né? E contrabalancear a situação que naquele momento a gente não sabe em que lado estava, mas o semi-minor, nessa situação, eles ficam em desvantagem porque a doutrina militar francesa ali começa a atuar em favor e eles estabelecem uma colônia. E isso, no ano de 1555, né, eu penso que eles estavam numa situação de desespero muito grande, porque você sair da Baía de Guanabara, um território que você não conhece, só os ancestrais deles devem ter passado, né? Os Tupinambás vêm da região, até onde a gente tem conhecimento, a origem dos Tupinambás são da região entre a Bacia Amazônica e a Mata Atlântica do atual Nordeste. Então eles vão descendo, atravessaram, levaram mais ou menos 1000 anos e chegaram. Chegando lá, eles fatalmente já esqueceram, né? Então eles vão voltar. Então imagina o desespero. O duplo desespero, né? A gente tem que contar o desespero do Vasco Fernandes Coutinho aqui. Porque a gente acaba... É um problema quando a gente conta essas histórias, que a gente acaba virando engenheiro de obra pronta, né? Quando a gente analisa o século XVI aqui no Espírito Santo. O século XVI é ao longo de toda a colônia. E toda vez que eu volto e retorno, eu enxergo o Vasco Fernandes Coutinho, uma engenharia social incrível, porque ele conseguiu manter a capitania que em outros lugares estavam desaparecendo, né? Como no de São Tomé, o fracasso das capitanias do sul do Espírito Santo, né? Por aí vai. Então, juntou as afinidades em desespero e o Maracajagaçu, com todo o seu grupo, vai sendo transladado para a capitania do Espírito Santo. E aí, num relato sobre o período, Simão de Vasconcelos, ele traz uma informação muito interessante que eu vou ler aqui para vocês. Em 1555, a conselho de Luiz da Grama, que foi o articulador, né, o jesuíta articulador, conseguiu do donatário Vasco Coutinho que atraísse para o Espírito Santo o chefe indígena Maracaiaguaçu, principal dos Temiminós, que nas partes do Rio de Janeiro viviam em luta encarniçada com os tamoios, na situação aqui que eu apresentei. Localizado na aldeia de Nossa Senhora da Conceição, aqui já, porque quando ele escreve isso, ele já está no século XVII. Né? O Semiminó do Gato Grande, que no batismo recebeu o nome do donatário como Tibiriçá em Piratininga. Vieram a seguir Piraobi, o Peixe Verde, com os seus índios, e de Porto Seguro, grande número de tupiniquins, né, na mesma época. Logo começaram as desavenças sangrentas dos índios entre si e às vezes, o que fez coair que os Temiminó, em grande número, se empenhassem pelo sertão. Brás Lourenço se esforçou quanto pôde para remediar este estado de coisas, tendo conquistado a amizade e confiança do Gato Grande. Então a gente tem aqui uma situação de 1555, que a gente sabe que ele veio e que de imediato ele não foi transladado para a Serra. Né? Então a gente tem aqui um gap de 1555 por ver essas tensões. O que eu acho interessante nessa situação? Eu fazendo uma análise de espaço social. O que eu quero dizer com espaço social? O Vasco Coutinho, ele sob pressão, estava ali na região da Prainha, com os Boitacá. Em 1552, a gente tem entre 49 e 52, há um ataque bem sucedido dos Boitacás, né, que vai mudar a cabeça da capitania para Vitória. E aí tem a polêmica do nome de Vitória ter sido ou não.
Um colega, Gerson França, ele achou um documento de 1540, já citando Vitória com o nome de Vitória. E citando o nome do rio Santa Maria, que dá o nome à Bahia também, Guaianá, Rio dos Guaianás. É 1540, 35 ele chega. Guaianás é um nome tupi, que me falha a memória agora, mas é um tipo de vizinho. Ali é o rio dos vizinhos, alguma coisa assim. Tupiniquim quer dizer vizinho, então eu peço desculpa, mas me falhou a tradução para Guaianás. Mas o que quer dizer? Guaianás, de qualquer forma, é um nome tupi. Entre 35 e 40, a gente sabe que, para ele saber que aquilo era o nome de rio, Guaianá, Guaianazes, aí ele está conversando com essas pessoas e ele está ouvindo palavras em tupi. O território de Vitória era um território tupiniquim. Então dá a entender nessa que a ilha já estava em negociação e já havia ali talvez alguma presença portuguesa já antes do que a gente pensa. Né? A gente tem que publicar esse documento. Tá? Com isso, em 1540, já há presença, confirmadíssima a presença do tupiniquim em Vitória, e ao fundo da Bahia, os Goitacá em um ambiente de tensão. Tá? E o que é interessante, que os Goitacás, eles não querem nem conversa, nem de imediato. Similar ao que a gente encontra aqui, similar ao que aconteceu com o Cabral, quando encontra os Tupiniquim em 1500, os Tupinambás são um povo altamente belicoso, mas eles têm os seus protocolos para declaração de guerra. Os Goitacá, por alguma razão, não querem conversa, né? Eles se aproximam, são recebidos a fechada. O Vasco Coutinho tem que limpar a prainha, entre aspas, com bala de canhão para poder desembarcar. Então já vê o ambiente tenso que ele vai encontrar aqui. Em 1500, entre 49 e 52, a Vila do Espírito Santo é destruída, os engenhos são quebrados, eram engenhos pequenos, né, de qualquer forma. Ele tem Vitória. Com a relação com os Tupiniquim de Vitória, me dá a entender que a situação não estava tão harmoniosa. Por quê? Porque o Vasco Coutinho ele se vê numa situação complicada, que vai ter um pedido de socorro em 1558 do governador-geral. Vai ter a Batalha do Picaré, disso eles descem, com um grupo de 200 homens armados, em sua maioria Tupinambás da Bahia, tem que lembrar disso, entre Tupinambás e Mamelucos em sua maioria, tendo até o filho do próprio Caramuru. Né? Ele estava no meio dos combates lá que veio a morte do filho do Mendes-Sá. Então quer dizer que as coisas deram errado com os tupiniquins. E o Vasco Coutinho estava em uma situação complicada. Agora, o que me parece estranho também é que, tendo ele recebido em 1555 o Gato Grande, com todo o seu grupo, aparentemente ele não fica em Vitória. Eu não encontrei nenhum documento discutindo isso. Me dá a entender que o Vasco Coutinho estivesse fazendo a gestão dos Tupiniquim de Vitória. Né? Porque aqui ele cita que tem uma outra carta aqui sobre o translado de 1558 e dos conflitos. Né? Uma carta do padre Francisco Pires, de 1558, de mesma época. Um dos trabalhos que corporalmente cá sentimos, maxime no verão,
ir à aldeia de Maraguaí, aí ele já coloca a aldeia já estabelecida. Porque esta terra é muito quente e desleixada, e o caminho tinha muitas subidas. Já me achei tal, posto que em tempo que andava mal disposto, que não sabia se fosse para adiante ou se tornasse para trás. Agora estamos fora desse trabalho e merecimento, posto que, se voluntas reputatus pro facto, me perdoe se o latim não saiu como esperado, não o perderemos, porque não deixaremos de ir até morrer. Aqui ele está se colocando, estamos juntos. Pois era nossa vinha, e nos era mandado pela obediência, por causa do negócio, disse que o governador os mandou vir e juntar com estes que estão perto da vila. Só que aqui ele vai citar o cão grande, irmão do gato. Aí, o cão grande, irmão do gato, mudou-se para a terra de Guarapari. Daqui 6 léguas. Mandou dizer ao governador onde queria que se assentasse. E aqui o gato mandou-lhe dizer que próximo ao mar, para caso de ser socorrido quando necessário. Segurou muito esta vila e folgam muito ali que ele e os moradores por esta causa. Logo que começar a assentar e fazer suas casas, iremos lá, saberemos se temos algum proveito. Houve, por seu conselho, vir-se para seu irmão. Já está com ele, quer fazer mantimento e casa logo trazer mais gente. Vendo o padre quanta falta de fé e acrescentamos maus e torpes costumes por falta de doutrina e princípio, pareceu-lhes bem tomar cargo dos meninos e escola, dos quais agora é mestre e os ensina com muita caridade. Não tão somente a ler, mas, o que é mais e melhor, é, para a sua salvação, ensinar-lhes o caminho do eterno, fim glorioso para que foram criados. O Padre Nosso, o Credo, etc. Por modo de diálogo que não somente os meninos, mas cada um, certa hora, a igreja e para a qual te tange o sino. Então, aqui ele coloca perto da vila o gato grande, e aqui ele coloca também uma situação de que o cão grande que deu auxílio na situação de conflito com os tupiniquins. Aqui eu estou fazendo um cruzamento de informação. Então tá. Parece ter sido o povo do gato grande, mais o irmão dele, que já era uma chefia, que ao que indica que estava dando auxílio na defesa contra os tupiniquins da Vila de Vitória. Então a gente tem uma situação interessante, que não está nas cartas. Aparentemente, o gato grande chega em 1555, aparentemente se instala na Vila de Vitória, mas ele não fica por algumas indisposições que eu acredito que seriam indisposições com os tupiniquins aqui já nativos e assentados na ilha de Vitória. O Maracajagaçu sai, eu não entendo por que ele vai tão longe, porque ele teria ido para Santa Cruz, seguindo a lógica da historiografia definida. Depois ele desce, vai a Santa Cruz, e em Santa Cruz ele se relaciona com um chefe local, que é o Peixe Verde, o Pirauobi, que a gente vai ouvir falar dele de novo, que é uma situação interessante, porque o Maracajagaçu ele vai reorganizando a estrutura da capitania. Aparentemente o Vasco Coutinho sozinho não estava tendo sucesso. Na situação que ele estava conversando, a toponímica do Rio Santa Maria, chamasse dos Guaianazes, indica um contato efetivo, mas com o passar do tempo, em 58, isso virou o jogo e os tupiniquins, a pedido de socorro, e com a ajuda do cão grande, que depois se translada, depois da situação com os tupiniquins de Vitória é controlada, ele se dá um translado para Guarapari, para ajudar no aldeamento de Guarapari. E com isso, de Santa Cruz, da região atual Aracruz, um tupiniquim chamado Pirauobi Peixe Verde se instala.
o que é de interessante, né? Deixa eu ver se vale a pena. Aqui tem uma citação de 1560 do Manuel da Nóbrega, mas já dizendo, já havia igreja na situação da igreja de Nossa Senhora da Conceição, né? Eu acho que não compensa. Agora eu pediria que se passasse o slide, que agora eu vou para a direção dos mapas. Pode passar, por favor. Avança. Ok, aqui é um mapa trabalhado do Paiva, né? Santa Cruz, Aldeia de Reis Magos, Nossa Senhora da Conceição, tá? E aqui Carapina, Vitória, Araçatiba, Guarapari. Ireritiba aqui e depois Muribeca. Perfeito. O translado dele, na situação de entre 1555 a 56, Maracaiagaçu vem para cá. Depois ele vai recuando. À medida que ele vai recuando, aqui tem um movimento interessante. Aparentemente ele vai deixando comandado, vai deixando de vir. Então ele vai fazendo de uma forma nativa o povoamento português através disso. Por quê? Porque ele se deslocou para cá, não foi por uma questão diaspórica tupi, né? Foi por uma demanda conversada entre os portugueses e o grupo dele. Então ele vem para cá, depois ele vai descendo e vai atribuindo. Então aqui ele vai tendo um controle sobre essa região, entre Aracruz e Serra. Aqui, ao que eu posso entender, parece ter ficado ainda alguns indígenas dele para resguardar. E aqui vem a situação interessante que parece ter gerado essa confusão da localização de indígenas do Maracaiagaçu, de se ter pensado deles não terem ido para o litoral norte, mas terem ficado. Pode avançar mais um, por favor. Para frente. Tem esse mapa aqui que o Paiva resgatou, que o Fábio Paiva Reis resgatou, é interessantíssimo. Ele foi produzido ele está nos arquivos de Madrid, esse mapa. Aqui é um entorno da Baía de Vitória, Capitania do Espírito Santo, Vitória, Vila Velha, Rio Aribiri. O nome desse rio aqui eu vou deixar Ilha do Príncipe, né? Ilha do Boi, Ilha do Frágil. O canal da passagem era o canal Maruípe, Praia de Maruípe, Praia de Camburi e Praia de Jaboatão. Nessa situação, aqui considerada a Cidade Alta, aqui vai se assentar, principalmente depois de 1558, a aldeia Siriá que vai alimentar a Vila de Vitória. Né? É daqui. E é daqui que vai nascer o Capixaba. A origem do Capixaba vai nascer desse ponto aqui. Pode avançar. Aqui eu vou detalhar um pouco mais o mapa. Eu vou virar ele para... Pode avançar. Para frente. Pode avançar mais um pouquinho. Não. Volta. Aqui eu enverguei porque a gente precisa ver a situação de onde se encontrava, no meu entender. Aqui a gente dobra, aqui eu inverti. Tem um detalhe muito interessante aqui do Convento da Pena, pena que não dá para ver em detalhe. 3 igrejas, a matriz, né? O rio Aribiri, né? Que depois vai ser ligado. Esse daqui é o futuro Rio Marinho, tá? Onde passa ali a ponte que liga passa aqui nesse Príncipe. Aqui é o Rio Marinho. Aqui ele está em seu estado natural ainda. Esse trecho aqui vai ser escavado pelos indígenas por uma ordem dos jesuítas em 1742 e ainda na colônia, no início do século XIX, o rio Aribiri vai ser conectado também com a obra de Essa região toda vai ser conectada.
Pode lançar mais uma. Pode passar. Não, essa está voltando. Ó, aqui um detalhe. Volta mais uma. Recua mais uma. Aqui eu foquei, Vila de Vitória. Aí estava bem borrado o nome, e ninguém se deu conta do nome desse rio, que era o primeiro rio marinho. Avança mais uma. Um detalhe. Rio do Cão Grande. Aonde se assentou o Cão Grande? Cão Grande? O Cão Grande, o irmão do Maracaiagaçu, chefe, em algum ponto, à margem do rio que ganhou a toponímica, não há registro escrito de seu estabelecimento, sabia-se que ele tinha Qual é ficado. esse rio? Esse aqui é o Rio Marinho. Rio Marinho. Entre o século XVI, creio, e o século XVII, temos aqui uma potência em formação, não é de confirmar, mas um local onde se estabeleceu, de frente à Vitória, o lugar ideal que teria servido para dar auxílio imediato. Exatamente. E por daqui você teria um caminho fluvial mais próximo possível para começar os assentamentos de Araçatiba. Hoje em Araçatiba, e depois da sequência de 1558, vem da região de Santa Cruz. Estou falando de Santa Cruz, mas eu não sei exatamente onde eles estavam. Não tem precisão espacial, ela é mais municipal. Piraúbi, Peixe Verde, tá? 1558 desce de Porto Seguro e desce de Aracruz o chefe Piraúbi. Por aqui era o melhor caminho. E o Piraúbi vai ajudar no esforço junto. O Cão Grande chega primeiro, depois o Peixe Verde também vai para Guarapari. Hoje, na região de Viana, que eu já comentei, né? Tem um rio chamado Peixe Verde e tem uma comunidade chamada Peixe Verde acima. Em Viana. Entende? Ali, creio, foi o primeiro ponto para dar assentamento ao projeto português. Entende? Seguindo por essa lógica. Por aqui, pelo interior, o registro fala isso. Foi a Maristela de Novaes, ela cita no livro dela que o Cão Grande teria iniciado o assentamento de Araçatiba, mas eu não achei a carta. É possível? Eu acho. Talvez ela tivesse refletido em época, por uma questão lógica, o caminho, talvez ela tivesse dimensionado. Eu acho muito possível, mas eu não encontrei. O Peixe Verde, a gente não tem ainda a carta de que ele teria se estabelecido lá. Mas qual é a situação? Entre 1535 até 1590, 92 são o Cavendish, não é? 95 é a batalha que derrota de vez os indígenas goitacazes. A gente não sabe a localização deles. Eles estavam bem estabelecidos na prainha, o lugar era de muita importância, porque eles vão retornar. Isso não é aleatório, né? Não sei se é um ponto de enterramento, de pesca, cerimonial. A gente não sabe muita coisa sobre os goitacás. Aparentemente, os portugueses estavam sempre sendo contestados nesse território. Pensando numa lógica militar, lembrando Sun Tzu, guerra se ganha não vencendo batalhas, mas ocupando espaço. Aparentemente, o interior do Rio Jucu ser ocupado parece um ponto interessante se a gente pensa numa logística mais militar e de ocupação do território. Isso é uma hipótese minha, eu estou juntando os dados. Tá? Não há um discorrer sobre isso na época. Estou usando raciocínio. Temos o Rio Cão Grande, que atravessa. Aqui, aparentemente, houve um assentamento. E, da mesma forma que o Maracaiagaçu, instalado em Santa Cruz, em Aracruz,
vai para Reis Magos e depois de Reis Magos vai se estabelecer na Serra Sépia, ele vai deixando agrupamentos, e esses agrupamentos vão sendo acrescidos com a redução dos jesuítas. Isso daqui me parece, tendo se estabelecido em 1555, que isso daqui não deixou de ser totalmente desocupado pelos indígenas do Cão Grande. Parece que a toponímica ficou, o rio do Cão Grande, os indígenas do Cão Grande, então parece que ainda ficaram indivíduos dessa etnia instalados aqui. E um grupo maior pode ter ido, mas eles ainda funcionavam de forma auxiliar, até para dar auxílio militar, mas nunca perto. Né? Depois de 1558, o Vasco Coutinho ele resolve a questão com os Tupiniquim, aparentemente que saiu do controle dele. Então, aparece que essas décadas dele, o Vasco Coutinho está sempre fazendo gestão de miséria. Né? Ele reclama, acho que tem menção dele dizendo que queria devolver a capitania para o rei. Né? Tipo, tá muito complicado. Aí o rei manda o mensal vai mandar esse reforço. E depois de 58, parece que a situação começa a se estabelecer. E aí começa a haver uma produção garantida de alimentos por esses escravizados indígenas e também por um trabalho livre indígena. Então você tem uma associação. E aí você começa a ter a construção de uma vila portuguesa, por liderança, mais mista em sua população. Pode avançar mais um. Não, aí você está voltando. Aqui foi um exercício, tá? O do Wolf, aqui desemboca o Rio Marinho, estamos mais ou menos aqui, Parque Moscoso, né? Estamos mais ou menos aqui. É claro, Parque Moscoso, estamos aqui nesse exato momento. Aqui é a Ilha do Príncipe, Manaus, aqui. Local de assentamento. Daqui até Vitória, não dá 2 quilômetros em linha reta. Sob Canoas, muito rápido chegar. Você desembarcar Guerreiros aqui. Pode avançar mais uma. Aqui eu penso o local potencial de onde ficaria a aldeia do Cão Grande, a primeira, né, de 1555. Pode avançar. E aqui eu reforço pela situação mais plana. Né? Aqui é uma análise de perfil do terreno. Não tem sítio arqueológico registrado ali, pode ter sido esse sítio destruído, mas eu acredito muito que aqui teria se instalado. Esse conjunto de argumentos que eu falo é o que coloca, ao meu entendimento, por que houve essa confusão de ter sido ali mencionado, porque quer queira, quer não, o Cão Grande ainda era do grupo do gado, dos Margaiá, né? Era também chamado dos Margaiá. Aqui, um ponto desse qualquer. Eu estou dizendo qual é o rio aqui, ele está retificado, ele era sinuoso, né? Com toda essa logística de situação, a partir de 1555, a partir de 1558, a situação vai se fazer melhor. Ela não dá eu acho que o Vasco Coutinho ele não tem o seu boom econômico, como estava tendo em Pernambuco, né? Mas ele tem esse ambiente de Estado. Pontos aqui que são interessantes. A gente só tem um ponto de equilíbrio para ele quando chega o Maracajagaçu do Rio de Janeiro. Antes ele estava completamente perdido, havia uma escassez de mão de obra em Portugal para trazer para cá. Olha o traslado horroroso, os que vieram, imagina, de como ele teve que lidar e de como eu imagino o Vasco Coutinho. Ele era vitorioso de boa, né? Era um militar maduro, bem sucedido, e chegou aqui e teve que se virar numa situação talvez nunca vista por ele, né? Com hostilidades múltiplas
e tendo que resolver. E o gato grande, que ele vai apadrinhá-lo, né? Vai dar o nome para ele. Imagina o peso que esse chefe teve, imagina não, o que ele teve, mas com isso a gente consegue explicar de forma mais episódica e concreta o real valor do Maracaiagaçu aqui no Espírito Santo para concretização. Porque é um fator de consenso hoje nessa historiografia que começa a vanguardar o protagonismo indígena na nossa história, do que é. Sempre fala, o indígena é ator, mas ator de quê? Ele é protagonista de quê? É muito genérico isso. Aqui a gente tem uma coisa concreta. Sem Maracaiagaçu, eu não sei se o Vasco Coutinho teria tido sucesso nessa situação. Aonde teve sucesso ou fracasso, no século XVI e século XVII, em muitas situações, se deu a uma relação bem-sucedida ou não com os indígenas. Mesma coisa Pernambuco, São Vicente e tudo mais. De você construir essa parentela. E era uma relação bilateral, quando havia conversa com os chefes, porque se havia uma domesticação política para os portugueses sobre esses indígenas, também havia uma domesticação política dos portugueses em relação a esses indígenas. É por isso que a gente escuta, já começou a violência desenfreada? Começou, mas ela vai se tornar acirrada com os indígenas, principalmente depois do século XVIII, quando a situação dos portugueses já está, principalmente depois de Pombal, né, já está concretizada. E tem um outro fator interessante que é, depois desses episódios, e eu também não estou dizendo que este episódio foi o fator central para o decreto da lei de 1570, que falava sobre as liberdades dos índios. O que ele fala? Um ponto que é interessante. Não se pode escravizar indígenas que são vizinhos às vilas portuguesas. Isso é um ponto passivo. Fazendo um outro correlato. Aparentemente, essa situação aqui pode ter se dado tensões da ordem de trabalho ou princípio de escravização de indígenas tupiniquins, o que indica ter levado à pressão contrária dos tupiniquins contra os portugueses e tentar expulsá-los, como ocorreu aqui na Prainha. É evidente que a situação de 1570 pode não ter se dado exclusivamente pela questão de Vitória, mas eram poucas vilas, né? Então Vitória parece ter sido um ponto muito importante para essa lei, né? Que dava o protocolo e punia severamente o rei. Então, em suma, nós temos aqui um controle e uma demanda bem acertada, da qual o Maracaiagaçu, que já está situado na Serra, mas ele não deixa de atuar politicamente aqui. Ele vira um partido político, vamos assim dizer, né? Na ordem social e no estabelecimento desse poder português. É tão inserido isso, que isso vai levar, aí aqui é uma hipótese minha também, mas eu acho que ela já é bem concreta, a uma relação afetiva e fraterna do Vasco Coutinho mais intensa, porque o Vasco Coutinho depois não andava mais com camisa, fumava, ele bebia fumo, né? E o que leva ao quê? Ao bispo, né, da província do Brandões. Ele é excomungado. Na missa de Salvador, ele não é permitido assentar junto com os capitães. Então a gente vê um quadro aqui de protagonismo muito mais intenso, e o que eu queria mostrar a vocês era de como se estabeleceu esse protagonismo indígena real. Né? Porque a gente fala e ele merece a gestão, né? De ter percebido a situação, de ter engendrado, de ter mobilizado as tropas de forma que fosse favorável, de ter sabido, de ter tido um time melhor que outros donatários, né? Que não tiveram, saber pedir ajuda, de ter percebido a situação e tudo mais. Eu não lembro se tem outros slides, mas agora eu queria
abrir para o debate se houver alguma questão. Basicamente isso. Eu queria lembrar que tem um documento que eu falei sobre ele, mas não falei sobre a origem dos noivos. Tem um processo de casamento que foi achado lá na Catedral do Rio de Janeiro, dos noivos moravam no Morro Mestre Alves, está bem claro, né? Que ano? 1675. Os noivos eram netos de índios que vieram de Porto Seguro. Está lá escrito. Pode ser descendente dessa migração, né? De 1551. É só para lembrar. É legal, porque conecta. Há alguma verdade ou fato que possa ligar uma aldeia indígena do outro lado do Rio Santa Maria, na região de Cariacica? Porque é essa colocação que é feita no livro que foi publicado na Serra. Então, impossível não é, né? A gente não sabe, porque a gente tem uma ideia geral. Por exemplo, eu encontrei ali, a gente fica dividido com Viana, né? É mais provável, se for essa questão, de Cariacica eu não encontrei nenhuma informação. Eu li esse trecho do livro, procurei, eu não vi a carta da qual ele dizia que colocava Cariacica e não Serra. Se ele disser, teria um achado interessante, né? Eu pensei que talvez Ele fala de Antônio de Sá, seria o padre Antônio de Sá que teria recebido a carta, mas eu também não encontrei. Esse Eu acho mais provável que seja uma menção da localização do Cão Grande, e aí as fronteiras confundíveis. Mas existe algum vestígio de ter havido uma aldeia indígena naquela região ali? Existe? Não, Bahia de Vitória era... Cariacica, a região de Cariacica. Não, tem muitos sítio até lá. Tem muitos. Sim, os relatos são... e ali de domínio tupi, né? Porque a gente tem essa parte baixa de Vila Velha, mais litorânea, controlada pelos Goitacá. Quando você fala de Araçatiba, é o mesmo da de Vila? É. E aí lá deve ter mudamento um quilômetro que tem lá em Araçatiba também. Porque o quilombo ele vai se formar posterior, bem posteriormente. Porque os jesuítas, depois que eles conseguem, depois da pacificação, aí é uma tradução que eu faço, depois da pacificação dos Goitacás, né, botaram eles de lado, aí assassinados, feitos escravos, alguns grupos podem ter recuado mais para o sertão. O rio Jucu se tornou algo viável, né? Tanto que se começa a fazenda de Carapina, era uma fazenda de hortaliças e até mais antiga. Só que com o desenvolvimento forte de Araçatiba, depois do final do 17 e 18, a fazenda ela torna a Carapina quase irrelevante economicamente. Então, os jesuítas devolvem as terras que ganharam, mantêm o núcleo que parece que ele fica entreposto de quem saía da Vila de Vitória e ia cavalgando, podia se instalar um pouco em Carapina antes de chegar para Reis Magos. Mas esse quilombo, então, ele não poderia ter sido trazido, né, os negros, os escravos que eram trazidos pelos portugueses? Então, como é que funcionou a divisão social do trabalho na colônia de forma geral? Houve uma depopulação grande de indígenas, mas ela não desaparece. Os portugueses, eles vão ter esse momento de fragilidade deles na costa, e o primeiro problema que eles têm que resolver é o que a gente vai comer. Basicamente isso. Quem vai construir? Então, nesse primeiro momento, os indígenas eles vão se focar na questão de subsistência, eles vão fazer a comida, vão pescar e vão fazer as obras públicas, né?
Com essa depopulação, já havia uma, e também da empresa portuguesa nas ilhas africanas, que eram de controle, já havia uma experiência bem sucedida da cana. Então, o escravizado negro, ele vai se inserir mais nessa exploração da questão do açúcar, e em Araçatiba vai ser a mesma coisa. Mas o indígena, ele não abandona, ele fica. A gente sabe que no início do século XIX haviam ali, eu acho que 400 escravizados, e havia também uma população de 400 indígenas ainda. Quem está fazendo o quê? A dinâmica da cana, você hoje eu planto, amanhã eu vou trabalhar na mandioca, no mandiocal. Se você está num ritmo exploratório, e a fazenda estava dando muito dinheiro, né? Ao que a gente sabe. Então, é dessas comunidades, quando se alvorece, né? E vai passar para a mão de proprietários privados, sem o controle da igreja, que aí vai se formando esses quilombos, principalmente entre a região de Araçatiba e Guarapari. Eles vão estar locados ali. Vai ter o Mocambo, vai ter o mais famoso, que é o de Guarapari, né? É uma empresa bem sucedida. Tá? Lá em Carapina, a fazenda era de Miguel Pinto Pimentel. Ele doou os jesuítas para justamente produzir alimentos para a Vitória. E tem ali em Carapina, tinha, né, um canal, onde hoje é Jardim Carapina, atrás do Hospital Vitória Paz. Ali tem um local chamado Porto dos Padres, que era justamente o local que saía para chegar até a Baía de Vitória. A produção dos jesuítas. Gente, os canoeiros, a canoagem que os portugueses vão apreciar a tecnologia das canoas, e aí quem vai construir esses canais vão ser os indígenas, tá? É isso que eu estou falando. É interessante notar que as obras públicas, do período colonial e até imperial, vão estar direcionadas aos indígenas. Por exemplo, a primeira ponte da passagem, que liga Vitória, ali na UFES, ela é construída por indígenas de Nova Almeida. De Nova Almeida, 1710. Acho que foi isso. E eles fazem a manutenção. Primeiro pontilhão. Então, a estrada que a gente vê ali naquele quadro, a estrada que vai dar o nome e origem da Capixaba, vai ser uma empresa também por 10 indígenas em 1798. Quando eu vejo essas informações, parece que essa dinâmica colonial ela vai se manter por muito tempo aqui. Né? E os indígenas vão ficar ligados às comunidades pesqueiras, à questão proteica. Isso vai ser no Nordeste também. Tanto que a pecuária, que surge paralela à questão do açúcar, ela vai ser absorvida pelos indígenas também. Né? Quem vai, o vaqueiro nordestino, ele é descendente direto, né, dessas comunidades aqui. E o africano vai ficar na produção desse capitalismo mercantil. Ele vai ter essa força. O ouro, né, o africano vai ficar... É interessante isso, né? Ele vai ficar dimensionado na divisão social do trabalho para a questão da exploração capitalista mercantil direto, e o indígena vai alimentar o Se eu lembrar, com relação à Vitória, a doação para Duarte Lemos foi em 1537. A igrejinha de Santa Luzia é de 1547. Ali é que Duarte Lemos que recebeu a ilha de Santo Antônio. Então, isso é interessante. Sabe o que eu até conversei com o professor Luiz Cláudio, me passa uma coisa de que Vitória e Vila Velha era uma coisa só, assim. Não tinha uma câmara, não tinha... Era como se fosse uma mesma vila, entende? Mas ele recebeu a doação da Sim. A
Agora, com referência à Serra, que é um interesse muito grande nosso, é com referência à aldeia de Nossa Senhora da Conceição da Serra, onde ela efetivamente se instalou. Então, a gente fica alocado em macro, eles falam do marco zero, mas eu não sei se foi exatamente naquele ponto. Por quê? Porque aquele material arqueológico que é atribuído ao marco zero é de um sítio pré-colonial. A gente ainda não encontrou material colonial europeu, seriam louças ou canecas. O ponto específico eu ainda não sei. Mas é de fato na redondeza, mas eu estou falando assim, o local ainda a gente tem que avaliar, né? Da onde surgiu, que todos nós, a história conta, que teria sido em 8 de dezembro de 1556, o início da colonização pelo Maracajaguaçu, e Braz Lourenço, e o nome da aldeia de Nossa Senhora da Conceição da Serra, porque dia 8 é dia de Nossa Senhora da Conceição. Não, de 1556 é desse translado dele, né? Isso que eu estou falando, ele veio para Vitória, não sei se na margem, se ele estava no continente ou se estava ali. Mas aparentemente houve uma indisposição. Eu acredito em relação aos tupiniquins que estavam instalados. Tem nada escrito, é uma suspeita minha. Sim, mas da onde surgiu a historiografia toda e a sociedade toda de que a Serra e a comemoração que há na Serra, culturalmente lá, 8 de dezembro, foi em que local da Serra Sede? Porque, segundo consta, teria sido perto de Cascata. Teria tido primeiro a igrejinha lá, e a igreja matriz hoje, que tem lá, que depois foi feita as torres em 1938, que não tinha as torres, aquela igreja foi inaugurada em 1769. Mas antes tinha a igrejinha, onde iniciou lá... Ela já estava pronta em 1564, ela já estava pronta. Alguma coisa estava pronta, não ela toda. Não. Começou em 1562, e terminou em 1700. A igreja matriz é de 1700. Mas já havia uma alvenaria, alguma coisa? Não. Ela começou em 1762 e terminou em 1769. Agora, havia uma primeira igrejinha, segundo consta, e eu andei procurando lá, perto de Cascata, segundo a informação, lá na região. Pode ser, porque quando eu falo que ela estava pronta, você vai lá em Reis Magos, ao fundo você vê uma estrutura de base de pedra. Não, mas de Reis Magos tinha sim, porque no livro tombo da igreja de Reis Magos existe o registro da doação da Sesmaria de Jacaraípe, de 18 de setembro de 1565. Então havia já a igrejinha lá em Novo Meio. Eu digo a informação de que antes havia uma igrejinha de estuque, sim. É isso que eu falo. Mas em que local da Serra? Na Serra Sede. Que local? Então, o local específico a gente tem que avaliar. Eu acredito que seria muito próximo da... agora eu entendi o seu raciocínio. Eu acredito que fosse muito próximo do que foi essa igreja, que foi construída definitivamente em 18. Mas segundo dizem, eles saíram da onde tinha a igrejinha, o acampamento deles, onde havia aldeia, eles saíram porque, segundo, teve uma epidemia de varíola. Isso segundo consta. Não, eu acho que faz sentido, porque muita gente ia embora também. A gente vê a reclamação do Simão de Vasconcelos. Muitos tupis iam para o sertão, voltavam em desalento, né? Então fica a incógnita. A gente tem uma margem grande para investigar. O Marco Zero é um ponto de discussão. Mas eu não sei se lá porque ele é um pré-colonial. A gente entende que a primeira aldeia deve ter sido instalada. Depois eles saíram por causa do segundo consta a varíola e tal, aí subiram, mas segundo consta, e eu acho que é perfeitamente correto isso, eles devem ter se instalado perto onde tinha água. Sempre. Né? Entendeu? Mas a gente ainda não
é um problema bom que a gente tem que resolver. Gente, obrigado. É muito gostoso a gente estar aqui conversando, debatendo. Nós agradecemos muito ao Henrique, muito obrigada mesmo por esse banho de cultura, né? De história, sempre muito bem-vindo. Mas vamos às nossas outorgas de medalhas e homenagens. Convidamos os presidentes da Academia de Letras e Artes ou representantes para que se posicionem aqui na frente para serem homenageados. Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo, Dr. Getúlio Neves. Vai lá que eu tiro a foto. Não, mas você está filmando aqui, ó. Você vai em outro lugar, tem que tirar de lá. Está filmando aqui. Nosso presidente vai vir tirar a foto aqui. A singela homenagem aqui ao nosso presidente. Gostaria que o Paulo Stuck viesse aqui também, ó. Vem cá, Paulo Stuck. Vem cá, você aqui. A permissão aqui para o nosso presidente. Grande Paulo Stuck. Isso aqui é sempre uma personalidade importante aqui do Instituto, né? Está sempre aqui com a gente. Obrigado. Academia Espírito Santense de Letras. O presidente, sempre da Academia Espírito Santense, depois passa para os jovens. Aqui, ó, também bate a foto aí. Foto repetida. Repetida. Agora, você chega mais perto. Estou tirando. Veja, também você. Olha aqui, tá? Tá. Deixa eu te falar. Veja. Academia Feminina Espírito Santense de Letras, representado pela presidente escritora Sônia Barreto. Veja, bate aí para a gente também. Aqui, ó. Bate a foto aqui também. Vamos lá. Amacau, Academia Maçônica Capixaba de Letras, presidente Dr. Gilber Rubim Rangel. Vai falar aí agora. Academia de Letras e Artes da Serra, Aléas. João Luiz, vai falar. Academia de Letras Jurídicas vai ser representada através da nossa vice-presidente, Magnólia Pedrina Silvestre. Aléas da Serra. João Luiz, você vai com o João Luiz ali? João Luiz, vai. Aqui, ó. ACAU, Academia Aracruzense de Letras. Academia de Letras de Vila Velha. Academia de Letras e Artes de Santa Teresa. Academia de Letras e Artes de Viana. A nossa presidente não pôde vir, a Vera Cosi. Quem vai receber? Clério Borges. Deixa aí, assina aqui, vai assinando. Sociedade de Cultura Latina do Brasil, representada pela nossa querida doutora Pedrina, Magnólia Pedrina Silvestre. Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria Espírito Santo, também pela nossa presidente Sônia. Academia Cariaciquense de Letras, vai ser representada pela nossa querida Arcângela.
Arcanjo. Aí. Isso. Está conseguindo aí tirar? Bate aí, geral. Bate deitado também. Deitado. Bateu? Deitado. Isso, próximo. Comendador Marcos André Maltadão. Isso aqui é Marcos André, então. Vasco vai regressar. Marcos André. Vou pegar Vasco. Comendador Geraldo Fernandes. Geraldo Fernandes vai receber. Vou botar para alguém bater fora. Bateu aí, bateu as fotos do Vasco, a gente Geraldo aí. Vai fechando. Comendador João Roberto Vasco Gonçalves. Vasco desceu. Comendador Jonacir Costa. Comendador Lino Armando Baroni. Arcângela Piveta dos Santos. Aí. Tem que olhar aqui, pai. Comendadora Brenda dos Santos Neves. Aqui, Brenda está aí. Oi? Tirei. Oi? Margarida Drummond de Assis. Maria Aparecida de Souza Santos, nossa doutora, advogada. Está aqui representando a Academia de Letras Jurídicas também. Zenaide Emília Tomes Borges. Comendador Clério José Borges de Santana. Bateu? Pode mandar deitar. Está batendo aí? Viu? Ei, a Maria Aparecida? Oi. Bateu na sua. Zenaide, entrega do maridão. Tira foto. Olha aqui. Isso, pode apontar. Aqui temos o que a dona Zenaide vai levar, é do comendador, são pessoas que, comendador que não residem aqui. Comendador Edilson Celestino Ferreira, comendadora Maria Elizabeth Vargas Peixoto, comendador Paulo José de Oliveira, comendador Vanildo Almeida e comendador Gerson Piaz, ex-prefeito de Castelo. E com a Ana, a Cris, comendador Dr. Gino Martins Borges Bastos, Dr. José Adalberto Targino Araújo, Adalto Boechat Júnior, Luan Veiga de Oliveira Silvano, Ademir Francisco de Souza, Edmilson Sanches, Fernanda Aparecida, Jandira Xavier Moreira, Matheus Brasil Castro Silva Rego, Maria Clara Fonseca Bisotto, Beatriz de Fátima Magalhães Dias, Rogério Loureiro Xavier, Carolina Xavier Mirandola, Antônio Jota de Araújo, comendador Forte Sobrinho de Passavan, comendadora Marina Madureira. E O Geraldo. deixei por último o meu. O meu. Doutor Getúlio. Vamos entregar agora a comenda para a doutora Margarete aqui. Gilbert vai entregar. Olha aqui. Ó. Margarete, olha aqui. Isso aqui, ó.
Aqui, ó. Chega um pouquinho mais perto, Cléber. Olha aqui, olha pra cá. Deitado também. Olha pra cá. Aí. Pessoal, Academia Maçônica, Dr. Gilbert, tem esse diploma aqui também. Esse diploma aqui do senhor também. A Leis. Dá para João Luiz ali? Luiz. Aracruz. Cadê Geraldo? Tá aí também? Já foi? Tá aqui, Geraldo? Pegar esse aqui, grandão. Faz favor. Bate aqui, de Aracruz. Pessoal, todo mundo indo lá em Aracruz também. Aqui, ó, bate a foto aí. Vem cá, o Vasco, fica aqui do lado aqui. Bate a foto, você vai cá. Acerta a sua pelaninha, acerta a sua pelaninha. Aí, foi. Olha aqui, pode olhar aqui, ó. O meu aqui. Foi. Vasco. Aqui. Olha. Pode entregar, eu acho que é tipo ali, né? De Vera Costa. Eu tentando tirar sua foto. Tem que olhar pro seu lado também. Tá olhando só pra lá, olha eu aqui. Mas ficou bonito. Você vai sexta-feira? De coroinha era assim. Você vai no café da manhã? Essa era minha. Igualzinho. A bata assim, em cima. Aqui, por favor, ele recebeu esse. Cada um tinha uma função, né? Aí, bate a foto aqui. O Turín cheio de brasa assim. Bate a foto lá. Aqui, pode vir. Aqui, por favor. Tá bom, aqui. Aqui, agora, aqui. Queremos agradecer e registrar os nossos sinceros agradecimentos a todos os membros da diretoria do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, de modo especial ao ilustre presidente, Dr. Getúlio Marcos Pereira Neves. Muito obrigada. Em nome do presidente do Clube dos Trovadores Capixabas, atual pontão de cultura da CLAP CTC, Academia de Letras e Artes de Poetas Trovadores, Clério José Borges de Santana, agradecemos a presença de todos. Quero lembrar aqui que no dia 18 de junho teremos a solenidade de aniversário da Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo. Será realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, onde todos vocês já estão convidados previamente, mas receberão os convites também, para que possam comparecer e nos dar a honra. Gente, só antes de encerrar e agradecer a presença de todos, eu quero lembrar que no dia 22, sexta-feira, em Vila Velha, a continuação dessa história indígena, o nosso querido Henrique Valadares vai fazer também uma palestra lá, vai ser na Academia de Letras de Vila Velha, pela data comemorativa da data de 23 de maio, que é a data da chegada. É a data que eu falo sempre, do encontro de culturas. E agora é uma ideia que vai, graças a Deus, vai ser reforçada. Então estão todos convidados. E os associados presentes, ainda presentes, quarta-feira que vem, dia 27, Assembleia Geral, prestação de contas, novos associados e eleição de diretoria. Posso encerrar? Então, mais uma vez, obrigado, Adriano. O presidente Clério convida a todos para fazer uma foto aqui na frente. Pessoal, pessoal, ô Geraldo, bater a foto. Alguém vai bater a foto? Quem é que vai bater a foto aí pra gente? Alguém vai revezar. Chama os dois lá, tá vindo. Paulo, vamos bater a foto, bater a foto. Quem vai tirar foto primeiro? Posso tirar foto primeiro? Cadê o meu lá? Você bate, cadê aqui? Deixa eu bater primeiro uma foto aqui de todo mundo. Atenção, pessoal. Olá, Geraldo.
Vamos bater, depois você conversa aí rápido. Vai, junta todo mundo aí. Roberto, acho que você... Aquele Ana. Eles podem ficar aí na frente. Olha lá, gente, pra Olha fora. lá a foto lá. Cadê o outro? Todo mundo tem que estar olhando a cante lá. Todo mundo olha pra lá, senão Olha lá, ó. Aí, tá filmando aí atrás de você. Chega um pouquinho pra trás. Peraí, parei um pouquinho Não, mais. parei. Ó. Travou. Ô, Gil, chega um pouquinho mais pra cá, vem, gente. É, mais pra cá. Isso. Senão não vai sair. Vai um X. Aí. Cadê as comendas? Isso, Eu tirei um monte. Não, vai. Tirei bastante. Bate. Agora vem você, vai alguém lá bater. Vai alguém lá bater. Olha, tem que mandar essa foto, que é o único celular que tá batendo, né? O meu tá sem fio, né? Tá sem fio. Esse é o seu? É. Deixa eu bater com o meu aqui. Faz com o seu também. Isso. Então, pessoal, muito obrigado a todos por terem comparecido. Agora vamos prestigiar a palestra que o Henrique vai fazer lá em Vila Velha. É quando é? 22. Dia 22, depois da manhã. Depois da manhã, não é isso? 7 horas. Então, e na quarta-feira que vem faz. O que é o melhor, porque eu coloquei a câmera mais escura. academia? Eu sou da Academia de Letras Jurídicas. Eu sou a Maria e segunda tesoureira da academia. Eu fui lá na loja. Tchau, Sônia. Com Deus. Tchau, Roberto. Tchau, meu amor. E aí, como é que foi lá no interior lá de Bahia? Pois é. Ah, Lula, como é que é? Agora é roça e Como é que é Lula? Lá é Lula. lá é Eunápolis. Aí, ó. É porque eu me inscrevi pela Sociedade de Cultura Latina. Aí é. Ele tá achando que tá filmando ainda aqui, ó. Tem essa cultura latina aí, que vai correndo. E aliás, nós estamos devendo a visita lá no Nordeste. Bravo com a gente quando isso. Eu vou lá, deixa eu vou. Mas, Licença. Debate de gente grande hoje, né? Debate de gente grande hoje, né? É bom. Ó, no dia da votação, você vota em ninguém. Vai descer pra lá, vai pagar. Vai sentar de uma pessoa. Aí, Você pede um Uber aí pra gente. Pede um Uber. Vai ver que ela tava Margarete, pede a Margarete aí. Margarete, ela só.